Conexão RS tá de volta para falar agora, gente, com quem quer melhorar o sorriso e muitas vezes tem dúvidas sobre qual o tipo de aparelho mais adequado. Afinal, é tanto tipo disponível, né? Os alinhadores invisíveis aí ganharam uma preferência enorme, uma relevância também nos últimos anos, principalmente porque é discreto e de fácil higiene. Na minha época, gente, só tinha aqueles de brackets e fios, lembra? Aqueles que a gente trocava ali a borrachinha, colocava cores diferentes a cada semana, tipo esses daqui que tá aparecendo na imagem, ó. Quem é aí da década de 90 vai lembrar, a gente tinha que ir no dentista, no ortodontista, para ele apertar, porque os dentes se moviam, mas era legal também. Quando era jogo do Grêmio, colocava borrachinha azul, quando era carnaval, colocava borrachinha colorida e assim ia, né? Mas olha só, o fato é, né? Eu não saberia dizer para vocês qual é o ideal, sabe? Varia de acordo com uma série de fatores, especialmente financeiros. Então a gente vai entender agora quais as vantagens e desvantagens de cada um, porque esse aqui, apesar de estar menos na moda, ele ainda existe e é muito procurado. E não é só a questão do custo que conta, né, gente? Tem a questão da praticidade, do estilo de vida, do cuidado que cada um tem. Então eu vou chamar agora o dentista Ítalo Totti, que está aqui ao vivo com a gente, e ele é especializado em ortodontia e ortopedia facial. Doutor, muito boa tarde, bem-vindo ao Conexão RS. Vamos começar então, doutor, explicando, até para quem de repente nem lembra dessa época, né, das brácteas, das borrachinhas, vamos começar explicando para o pessoal a diferença desses tipos de alinhadores, de aparelhos. Muito boa tarde. Boa tarde. Os alinhadores são placas removíveis, né, que promovem o movimento dentário de uma forma mais confortável, com menos dores, de uma forma até mais eficiente que o aparelho fixo. E o aparelho fixo são peças metálicas ou de cerâmicas que são coladas nos dentes através do uso de fios e elásticos, promove esse mesmo movimento, porém com um tempo maior, né? Os alinhadores eles têm uma higiene melhor por o fato de ser removível, facilita na higiene durante o dia, ele é mais prático, mais agradável, né? Isso varia de cada caso, cada diagnóstico, para diferenciar entre tipos diferentes do aparelho. Doutor, você falou da questão da praticidade, da higiene, que faz muita diferença, né? Só como é que funciona o tratamento de cada um, assim, questão de tempo, além disso, você já trouxe a praticidade, a questão da higiene, mas como é que funciona o número de idas ao ortodontista? Eu lembro que na minha época eu tinha que ir de 15 em 15, pelo menos, né? Como é que funciona o tempo de tratamento, o número de vezes que esse paciente vai ter que fazer a visita ali ao ortodontista, quanto tempo vai levar também esse tratamento? O tratamento com alinhadores, como são várias placas que já vêm todas para o caso, né, para o tratamento individual, elas são entregues para o paciente e o paciente vai trocando em casa mesmo, no intervalo de 12 dias, 7 dias ou mais, 14 dias. O aparelho fixo, ele já tem que ir mensalmente ao consultório para fazer a troca dos elásticos, a troca do fio, a manutenção em si do próprio aparelho que está fixo. O tempo geral de um tratamento com o alinhador é menor do que o tratamento com o aparelho fixo, né? Varia também do diagnóstico, varia do problema específico para cada paciente. Menor, doutor, quanto tempo mais ou menos? Por exemplo, se hoje uma pessoa opta por colocar esse de metal, né, com as brácteas, enfim, quanto Aparelho tempo fixo. ela deve ficar e quem escolhe por um alinhador, por exemplo, quanto tempo esse tempo é menor em relação ao outro? O aparelho fixo ele tem uma média de 2 anos aí, 1 ano e meio a 2 anos, é bem mais provável que entre a 2 anos, enquanto o alinhador ele cai isso para menos de 1 ano, pode ser 9 meses, pode ser 10 meses, varia do tipo de problema, né? Que ele vai variar a quantidade de placas que o paciente usa.
Pela metade, então, praticamente, nos alinhadores, Praticamente. né? E tem alguma contraindicação? Quer dizer, tem algum caso que o alinhador não vai poder ser utilizado, não vai ser eficaz? Vocês, médicos que lidam com isso, né? A ortodontia muito moderna hoje em dia, já descobriu algum caso que de fato não pode ser tratado com esse tipo de alinhador, doutor? Ele não tem contraindicações, porém ele precisa da disciplina do paciente, de uso 22 horas por dia, né? Ou até um pouco mais, de uso constante, diário, acaba passando essa responsabilidade de frequência do uso para o paciente. Então, ele tem que ter a disciplina. Pacientes pouco disciplinados não vão estar aí com a eficiência do tratamento em si. Enquanto que o aparelho Disciplinados é melhor o fixo daí, então, que não tem como sair da boca, né? isso, enquanto o fixo está lá, está preso, né? Ele não vai conseguir, ele vai quebrar, ele pode quebrar se ele não for disciplinado, mas ele vai estar agindo ali, indiferente se ele quer ou não, né? Exato. Isso que você falou é importante, doutor, porque eu já vi muita gente preocupada com essa questão de quebrar. Quer dizer, ele é mais sensível nesse sentido. Pessoas que, por exemplo, têm bruxismo, que é aquilo de apertar Sim, muito apertar os forte, dentes, né? né? Talvez seja contraindicado, doutor, ou ele não quebraria tão facilmente. É mais uma queda no chão, por exemplo. O bruxismo não vai afetar o aparelho, né? Agora, a má alimentação, alimentos muito duros, alimentos que não são indicados, como bala, pirulito, às vezes um chocolate mais forte, isso tudo pode quebrar uma peça do aparelho fixo. Enquanto que o alinhador ele é removível, então você tira para alimentar, né? Não tem o risco de quebra ou de prejuízo para o próprio alinhador. Perfeito. Eu lembro, doutor, até na época que eu usei, que depois foi necessário usar aquilo que é a chamada contenção, né? Sim. Apenas nos dentes de baixo, que é um fiozinho, gente, que vai ali atrás dos dentes, é invisível para quem tá vendo, né? A gente sente só com a língua, mas que é para justamente aumentar, digamos assim, a durabilidade do resultado do tratamento. No caso desses alinhadores invisíveis, doutor, quanto tempo se promete que esse tratamento dure? Ele é tão eficaz em tempo de durabilidade quanto os aparelhos fixos? Como é que é esse depois do tratamento? Essa fase de contenção vai ter para ambos os aparelhos, né? É uma fase que faz parte de todos os tipos, né? O aparelho, eu digo que é só uma ferramenta para você tratar, mas a fase de contenção é uma fase viável para todos eles. Então, de qualquer forma, escolhendo um aparelho estético, o aparelho autoligado, o aparelho alinhador, você vai ter a fase de contenção. E ela vai variar de 6 meses a um ano e meio, né? Pode ser uma contenção, pode ser a contenção fixa que vai embaixo, pode ser uma contenção feita pelo próprio alinhador também, que também é removível para uso noturno, varia também. E a gente sabe que o custo dos dois é um pouco diferente, né? Ainda assim, doutor, acaba se tornando mais vantajoso o alinhador invisível do que o aparelho fixo, porque naquela época, como a gente conversava, só existia uma opção, né, gente? Hoje tem várias, quer dizer, então provavelmente o alinhador invisível ele tem um custo um pouco maior, né, doutor, que o aparelho fixo. Ele tem um custo maior, porém, é, como ele é mais rápido no tratamento geral, se você pôr isso pesar isso na eficiência, né, tende a dar uns tratamentos mais complexos, tende a dar mais ou menos a mesma coisa. Mas ele tem um custo sim a mais, né? É um tratamento complexo, é um tratamento total, né? Não são parcelados as manutenções, então varia de cada caso. Perfeito. E o mais bacana também é que a pessoa não aparenta tanto, né? Hoje em dia tem muito essa questão da preocupação. Eu vejo muito pessoas também aí com mais de 60 anos colocando, pessoas que já estão muitas vezes no mercado de trabalho preocupadas, não querem que apareça o aparelho. Dependendo do com que trabalha, se trabalha com a imagem, é uma ótima opção, né? Não fica aparecendo ali que nem o aparelho Ele, fixo. ele é bem indicado para pacientes mais idosos, né? Que o movimento tem que ser mais limitado, tem que ser mais conservador, porque o movimento do alinhador, ele é o movimento ideal que o dente precisa. Ele não é acima disso, então ele não provoca, não provoca uma perda óssea, ele não provoca problemas periodontais, ele é eficiente nessa questão, é um ponto bem positivo para pessoas que têm limitações para o aparelho fixo, né, para a ortodontia convencional.
Tá certo, a gente conversou com o doutor Ítalo Totti, que é especializado em ortodontia e ortopedia facial. Doutor, obrigada por esse bate-papo aí. Acho que a gente conseguiu juntos esclarecer para o pessoal um pouquinho dessas diferenças, dos prós e dos contras, mas o fato é, gente, cuidar do sorriso não é só uma questão estética, não é uma questão de autoestima, é uma questão de saúde. Hoje em dia tem muitos tratamentos, com certeza você vai achar o mais adequado aí para o seu dia a dia, para o seu bolso e tudo mais. Doutor, muito obrigada, viu? Uma boa semana. Até mais. Até mais. Gente, olha só, vamos trocar um pouquinho de assunto, porque a Prefeitura de Porto Alegre divulgou um balanço dos primeiros 5 meses de operação dos ônibus elétricos na cidade. Foram mais de 30 mil viagens realizadas neste período. Rodou.